Você se lembra da menina robô que vivia dentro de um armário plugada em uma tomada para recarregar? Super Vicky não foi apenas um ícone dos anos 80. Ela previu um futuro que hoje, em 2026, está muito próximo com o avanço da inteligência artificial. Mas o que acontecia quando as câmeras desligavam? Neste vídeo, vamos mergulhar na história da Vicky, revelar os segredos de um elenco marcado por glórias e tragédias reais, e desvendar polêmicas de bastidores surpreendentes. Prepare-se para descobrir como os efeitos de fundo de quintal da época se comparam aos androides atuais, e por que essa série ainda carrega uma aura de mistério. Fique até o final para entender por que a filha adotiva de Ted Lawson nunca teve um final feliz fora das telas. Vamos voltar para 1985. A trama parecia simples. O engenheiro Ted Lawson cria secretamente a Vicky, Voice Input Child Identicant, e decide testar seu protótipo integrando-a à própria família. No Brasil, ela virou apenas Vicky, a filha adotiva que encantou gerações na seção comédia. Mas a Vicky não era uma androide comum. Com uma força física descomunal, a capacidade de esticar o pescoço e até uma tomada elétrica escondida sob o braço, o humor nascia justamente do seu comportamento puramente lógico e literal diante do caos humano. Okie boss. No entanto, por trás da voz monótona e dos efeitos de baixo custo, o clima nos estúdios era pesado. Diferente de outras produções onde o elenco brigava, aqui o problema era a guerra dos pais. A tensão entre as famílias era tamanha que o estúdio foi obrigado a contratar 3 tutores diferentes, pois os pais dos atores mirins não conseguiam concordar em absolutamente nada no set. E se na tela a família Lawson parecia unida, na vida real, a pressão era exaustiva. Relatos indicam que a mãe de Tiffany Brissett, a Vicky, exercia um controle rigoroso sobre a filha, o que plantou a semente para que a jovem estrela quisesse apagar os refletores para sempre assim que a série terminasse. O fim da série, em 1989, não foi por falta de audiência, mas sim por uma combinação implacável, a aposentadoria do criador Howard Leeds e o desafio biológico impossível de ignorar. A robô Vicky estava crescendo e entrando na adolescência. O que veio depois foi o que muitos chamam de a maldição de Super Vicky. Enquanto Tiffany Brissett buscou refúgio no anonimato da enfermagem no Colorado, Jerry Superan, o Jamie, enfrentou uma trajetória trágica, perdendo todas as suas economias e chegando a viver em situação de rua debaixo de um viaduto em 2012. Até os boatos bizarros da era pré-internet, como a lenda de que o líder do Smashing Pumpkins, Billy Corgan, era quem interpretava o Jamie, ajudaram a manter a aura de mistério sobre essa produção que o Brasil amou, mas que os Estados Unidos frequentemente listam como uma das piores da história. Mas afinal, por onde anda o elenco que deu vida à família Lawson e seus vizinhos intrometidos? O tempo passou de formas muito diferentes para cada um deles, e alguns destinos são verdadeiramente surpreendentes. Tiffany Brissett, Vicky, a nossa pequena robô, foi a que buscou a mudança mais radical. Tiffany era uma estrela mirim aclamada por sua atuação robótica perfeita, mas a pressão dos sets e de sua família a fez tomar uma decisão drástica. Em 1991, ela abandonou definitivamente a carreira artística. Hoje, Tiffany vive uma vida rigorosamente privada no Colorado, longe dos holofotes, onde trocou os circuitos da ficção pelo cuidado real, trabalhando como enfermeira graduada. Jerry Superan, Jamie. O destino de Jerry Superan é, sem dúvida, o mais doloroso de todos. O intérprete do carismático Jamie viu sua fortuna desaparecer após ser enganado por um consultor financeiro e por uma ex-namorada. O choque veio em 2012, quando o mundo descobriu que o antigo astro mirim estava morando debaixo de um viaduto, em situação de rua. Recentemente, ele tem buscado estabilidade, mas sua trajetória tornou-se o principal símbolo da chamada maldição da série. Emily Schulman, Harriet. A vizinha ruiva e apaixonada por Jamie foi uma das poucas que conseguiu equilibrar o sucesso mirim com uma carreira sólida nos bastidores. Emily deixou de atuar em meados dos anos 90, mas não abandonou o entretenimento. Ela se tornou uma respeitada agente de talentos em Hollywood e professora de teatro, provando que era possível sobreviver à transição para a vida adulta na indústria. Dick Christie, Ted. O pai da Vicky e criador de seus circuitos foi quem mais se manteve fiel à atuação. Dick Christie continuou trabalhando na TV como roteirista e ator, com papéis em produções de longa duração como The Bold and the Beautiful. Ele permanece como a figura que faz a ponte entre a nostalgia da garagem dos Lawson e a televisão atual.
É fascinante e, ao mesmo tempo, triste perceber como a vida real desses atores seguiu caminhos tão complexos. Enquanto na TV eles viviam em um subúrbio americano perfeito, fora dela, enfrentavam batalhas que nenhum roteiro de comédia poderia prever. Se você acha que a vida de uma menina robô era simples, espere até ouvir o que acontecia nos bastidores tecnológicos da série. O bug do crescimento. Diferente das IAs modernas, a Vicky tinha um problema de hardware impossível de ignorar. A atriz Tiffany Brissett estava crescendo na vida real. Como uma robô não deveria envelhecer, os roteiristas tiveram que se virar e criaram um episódio onde o Ted Lawson faz um upgrade nos circuitos da menina para que ela pudesse envelhecer artificialmente e acompanhar a altura da atriz. Foi o primeiro patch biológico da TV. Hardware de garagem. A Vicky era o ápice da visão tecnológica da época, onde tudo era físico e tátil. Para programar ou desligar a robô, não havia comandos de voz como o Google Assistant. Era preciso abrir um painel de circuitos escondido nas costas dela, logo abaixo do zíper do vestido. E se a bateria acabasse? Ela tinha uma tomada elétrica funcional localizada bem embaixo do braço para recarregar. Orçamento de fundo de quintal. Você já reparou que os cenários da série pareciam meio vazios? Isso acontecia porque a produção era independente e tinha um orçamento baixíssimo, cerca de $300 mil por episódio. O foco era o lucro rápido, o que resultava naqueles efeitos especiais toscos que nós, brasileiros, decidimos ignorar por puro carinho. A mãe das cenouras. Até os roteiristas veteranos de Hollywood tinham seus problemas com a série. Eles achavam o texto tão raso que criaram uma piada interna. A mãe, Joan, aparecia em quase todos os episódios picando cenouras na cozinha simplesmente porque os escritores não sabiam o que dar a ela para fazer. O mito do rock. E não podemos esquecer da maior fake news da era pré-internet. Por décadas, muita gente jurou de pé junto que o Billy Corgan, líder do Smashing Pumpkins, era o ator que interpretava o Jamie. A verdade? É tudo mentira. O mito nasceu apenas da semelhança física entre o músico e o Jerry Superan. É engraçado pensar como a Vicky precisava de chaves de fenda e painéis físicos para interagir, não é? Mas, se você sempre quis ter um companheiro robótico de verdade na sua mesa, e que não vai quebrar sua mobília como a Vicky faria, você precisa conhecer os robôs inteligentes que estão se tornando febre em todo o mundo. Diferente da frieza lógica da Vicky, estes são robôs de estimação, com personalidade própria e emoções que evoluem. Eles interagem com você, respondem ao toque e até ficam bravos ou felizes, dependendo de como você os trata. É basicamente ter aquele gostinho do futuro que a sessão comédia nos prometia, mas de um jeito muito mais inteligente e portátil. Se você quiser levar um para casa e dar um upgrade no seu setup com um robozinho que tem alma, deixei o link oficial aqui na descrição. Vale a pena conferir porque ele é o companheiro perfeito para quem, como nós, cresceu fascinado por tecnologia. Muitos fãs acreditam que Super Vicky foi cancelada por falta de audiência, mas a verdade é uma mistura de fatores logísticos e mudanças de era. O motivo principal era o relógio biológico. A robô não parava de crescer. Tiffany Brissett estava entrando na adolescência e ficava cada vez mais difícil usar truques de câmera ou roteiros de upgrade para esconder que a Vicky estava mudando fisicamente. Além disso, em 1989, a Fox estava mudando seu foco para programas mais ousados e modernos, e uma comédia ingênua de baixo custo já não se encaixava na nova identidade da emissora. Para completar, o criador da série, Howard Leeds, decidiu que era hora de se aposentar aos 70 anos de idade. Olhando para trás, Super Vicky foi uma premonição curiosa. Nos anos 80, sonhávamos com robôs físicos sentados à mesa. Hoje, em 2026, carregamos inteligências artificiais invisíveis e onipresentes em nossos bolsos. A diferença é que a Vicky era tátil e compreensível. Se algo desse errado, bastava abrir o painel nas costas. Hoje vivemos a era de algoritmos opacos que decidem o que consumimos sem que possamos ver seus circuitos. A série marcou uma geração não pela qualidade técnica, mas pela sua simplicidade. Entre tomadas elétricas debaixo do braço e destinos sombrios de seu elenco, a pequena Vicky permanece como um lembrete de um futuro que imaginamos e que, de um jeito muito mais estranho, acabou chegando. Se hoje pudéssemos programar nossas IAs através de um painel físico em vez de códigos invisíveis, o mundo seria um lugar mais simples ou apenas mais estranho?
Talvez a estranheza tátil dos anos 80 fosse, no fim das contas, mais fácil de lidar do que o silêncio digital do presente. Mas este é um assunto que vamos deixar para a Skynet resolver.